Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Seja adorado o Senhor nessa noite. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, alguém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, alguém te louvou. Eu vou cantar com alegria, louvores ao meu Salvador, que me consola todo dia, me fortalece em seu amor. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Eu vou buscar tua presença, sincronizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Exalte ao Senhor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, amém te Celebre a vitória do teu Deus, aplauda mais forte. Eu lembro de ter ido uma vez no museu. Poucas vezes eu fui em museu. Mas era um museu lá na Europa e eu entrei.
E uma das coisas que me impressionou, então tinha assim muitas esculturas, muitas esculturas mesmo, muitas. E tinha uma delas que fizeram assim como que se fosse uma imagem de Jesus, uma imagem de Jesus. Só que eu fiquei bem pertinho, olhando assim de frente, era algo assim majestoso, lindo, lindo. Só que os olhos eram assim diferentes. Ao invés de eles serem assim para fora, eles eram cavados. E eu andava assim um pouquinho e olhava, estava olhando para mim. Eu andava mais um pouquinho e olhava e estava olhando para mim. Eu corria para o outro lado, aqueles olhos sempre. Não sei se alguém já viu uma escultura assim. É algo interessante. Em qualquer lugar, para qualquer lado que eu olhasse, os olhos sempre me acompanhavam. Nessa noite nós vamos falar sobre o olhar de Jesus. O olhar do Senhor. E antes de lermos a palavra, eu queria que você experimentasse um pouquinho sobre o olhar do Senhor. Nós vamos cantar depois, Olha para Mim, mas o pastor Paulo vai cantar um hino, conseguiu, Paulo? Sobre esse olhar do Senhor. O olhar, o maravilhoso olhar do Senhor. E se você abrir a sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo de número 9. 1 Crônicas, não é primeira, é segunda, deve ser segunda, segundo Crônicas. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas 16, o versículo 9. É um texto que você nunca pode se esquecer dele. Naqueles momentos, talvez, que você se sentir sozinho, ou naqueles momentos que seu coração estiver assim, pequenino, você sempre vai lembrar desse texto. Não é 2 Coríntios, não, 2 Crônicas. 2 Crônicas, a placa vermelha está Coríntios. Então, 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Muitas vezes, você acha que ele fica olhando você só para ver você fazer as coisas erradas e te castigar. Não é isso. Não existe um momento sequer que os olhos do Senhor não estejam fixos em você. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pastor Paulo vai cantar uma vez um cântico, e depois nós vamos cantar juntos esta verdade. Vem cá, Paulo. Tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso
olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus: por ti morri assim. Todos juntos. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, novamente o coro. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, todos juntos vamos aprender. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Só os irmãos cantando agora. Seu seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus: por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Em contrição, então voltei à fonte
meu Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Levante bem alto sua Bíblia. Como era o olhar de Jesus? Vamos ver na palavra como era o olhar dele, seu maravilhoso olhar. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, faça-nos ver nesta noite o teu maravilhoso olhar. Queremos saber como era o olhar do Senhor Jesus. Não queremos saber se os seus olhos eram grandes ou pequenos, se eram azuis, castanhos ou pretos. Não, Senhor. Queremos ver como o Senhor nos vê. A tua palavra diz que os teus olhos passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito, é inteiro para o Senhor. Queremos ser achados, ó Deus, com esse coração perfeito. Queremos, ó Pai, sermos achados pelo Senhor. Queremos, ó Pai, vivenciar a cada instante na nossa vida essa promessa, quando os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para o Senhor. Pai, que possamos sair desse encontro hoje à noite, fortes, ó Pai, para enfrentarmos, ó Pai, as lutas da vida, mas encontrarmos a cada momento a vitória do Senhor. Conceda ao pregador tua graça, a tua sabedoria e a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. O Evangelho de Marcos, Marcos foi um discípulo de Pedro, E é somente no Evangelho de Marcos que nós encontramos o maior número de vezes essa expressão, o olhar de Jesus. Porque foi Pedro que, quando havia negado o Senhor, houve um momento quando a angústia, a culpa, o remorso corroía o coração de Pedro por haver negado o Senhor. Lá estava Jesus, e o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus, e aquilo foi um impacto tão grande. É tão interessante que Pedro não fala tanto das marcas da cruz, não, mas fala muito sobre o olhar de Jesus. Aquele momento, quando o coração de Pedro estava ali, carcomido pela culpa, ele encontra o olhar do Senhor e diz que ele chora abundantemente, arrependido. Por isso vamos começar a ler no Evangelho de Marcos, porque Marcos, dos 4 evangelhos,
é o que mais fala sobre o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é aquele olhar que compreende, Quando lemos aqui Marcos capítulo 3, o verso de número 31 a 35, Marcos capítulo 3, a 35. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamar. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? O verso 24 diz assim: e correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse. Olha o modo como que Jesus fez. Ele olhou todos aqueles que estavam ali. Olhou. E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O momento aqui Jesus olha, porque falaram: olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Mas Jesus nos vê de um modo diferente. A família dele não era apenas a família de sangue. Ele olha para todos. O verso 34 diz: e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz: eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando você chega no capítulo 8, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, Marcos capítulo 8, o verso de número 31. Ao momento quando Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, diz assim o texto: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Verso 33. Jesus, porém, voltando-se, fitando os discípulos, congelou o olhar sobre os discípulos, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha o verso 33, Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos. É tão interessante que quase todas as descrições do olhar de Jesus estão aqui, como eu disse, no Evangelho de Marcos. Porque, como eu disse, Pedro foi aquele que... Marcos não era um discípulo de Jesus. Marcos foi um discípulo de Pedro. Era até parente dele. Por isso que isso está tão vivo. Cada detalhe que está aqui. Jesus, porém, voltando-se, fitando seus discípulos. Pedro sabia disso de uma forma assim, tão clara, tão definida. O olhar do Senhor é esse olhar que compreende, mas é aquele olhar que busca, é aquele olhar que não percebe todas as coisas e que busca. Está aqui em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Marcos capítulo 5, verso 25. É aquele episódio da cura daquela mulher. Observe, grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior,
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Olha o verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ele pergunta, os discípulos falam: Jesus, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus sabia quem era, mas era preciso que a mulher soubesse que ele sabia. Diz o verso 32, ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera isto. Sabe, o olhar de Jesus, à medida que você vai caminhando e procurando ver Jesus, o seu olhar, Jesus olha, um olhar diferente para aqueles que o buscam. Eu sei que nessa noite o mesmo Jesus está aqui, porque não há mudança nenhuma nele, ele continua vivo, está aqui. Mas é tão diferente quando a pessoa toca em fé, é tão diferente quando explode dentro do coração dele esta alegria de ver a manifestação daquilo que foi conquistado na cruz, alcançando, tocando os corações, porque ele tem esse olhar que busca. Mas é um olhar também que chega ao coração, vai lá dentro. Quando nós olhamos aqui em Marcos capítulo 3, volte para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, os 6 primeiros versículos dizem assim. Marcos capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olha o verso 5. Olhando-os ao redor. Aí Jesus começa a olhar todos os que estavam ali, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, estendeu-a, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. No meio da reunião, tinha um homem que a mão dele era assim. Faça essa mão feia assim. Aquele homem podia esconder essa mão. Podia. Mas Jesus vê até aquilo que se esconde. E Jesus chamou o homem por meio de todos. É como se estivesse aqui, ele chamasse essa pessoa para ficar aqui no meio. E todos estavam olhando, a mão dele era assim. Só que era sábado. E eles eram tão religiosos e falavam: no sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas Jesus, ele não veio para isso. Ele olha em volta. Essa expressão aqui, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do coração deles. Porque eles estavam ali tendo apenas uma religião, apenas uma doutrina, não tinham comunhão, não tinham compaixão, não estavam cheios de misericórdia, olhavam ali uma doutrina fria, sem compreender o que era misericórdia. Jesus olha, e ele diz para o homem: estende a mão. É aquela mão que antes não funcionava, aquela mão que secava,
tocava. E começou pela mão, depois viria para o resto do corpo, e aquele homem ficaria morto, seco. Jesus restaura a mão dele. Sabe esse olhar? Aquele olhar de compaixão, como nós cantamos, mas existe esse olhar de indignação também, quando o Senhor aqui olhando ao redor, de uma forma assim tão clara, traz exatamente. Olha, vamos aqui em Lucas, porque Lucas traz um enfoque um pouquinho diferente, mas é a mesma realidade. Lucas capítulo 6, o verso 9 e o verso 11. Lucas capítulo 6, é a descrição do mesmo episódio, mas diz assim: então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Fitando todos ao redor. Eu acho essa expressão tão bonita. É como se Jesus, ali estavam todos, Jesus foi fitando todos, olhou para um, olhou para o outro, olhou para o outro, olhou para o outro, foi olhando, todos em redor. Jesus fitou um por um, para que todos pudessem olhar nos olhos dele, fitando todos em redor, um por um. Por quê? Para que todos pudessem ver o olhar de compaixão do Senhor. Quantas vezes as pessoas têm um olhar frio, quantas vezes têm apenas um olhar doutrinário, quantas vezes tem aquele olhar assim tão seco, destituído de compaixão, de amor, de misericórdia. E Jesus vai olhando um por um, fitando todos em redor, e diz para o homem: estende a mão. E ele foi totalmente curado. O olhar do Senhor sempre foi aquele olhar assim cheio de amor. Quando você chega aqui em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, sabe, você precisa guardar isso no seu coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Mas o olhar do Senhor é cheio de amor. Olha o verso 17, Marcos 10, 17. Observe, meu irmão, se alguém que está perto de você está sem a Bíblia, ofereça a sua para ele, e no final da reunião pode dar sua Bíblia de presente, que ele vai ficar feliz de ganhar a Bíblia, viu? Diz assim a palavra: e pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha o verso 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olhe para mim. Ele não era dono de nenhuma propriedade. As propriedades é que eram donas dele. O verso 21 diz assim: Jesus, fitando, o amor. Aquele homem, se fosse dentro do contexto hoje, era dono talvez de prédios, de aviões, de iates, de indústrias. Riquíssimo, riquíssimo. E aquele homem queria Deus. E Jesus disse: olha, Jesus fitando,
o amor. Ou seja, o olhar de Jesus é esse olhar cheio de amor. Cheio de amor. E Jesus toca no ponto, diz, vai, vende o que tem, dá para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Esse tesouro que você tem aqui, vai ficar aqui. Mas se você fizer o que eu estou falando com você, você vai ter um tesouro no céu para sempre. Vem, me segue. A aventura mais fascinante da sua vida vai começar a existir. E diz aqui o homem, ele porém contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus, fitando o amor. Sabe, o olhar de Jesus é esse olhar cheio de amor. Algumas pessoas acham que o Senhor olha só para bater. O olhar do Senhor é esse olhar cheio de compaixão, cheio de compaixão. O olhar dele era um olhar quase impossível. Porque quando você olha aqui em Marcos capítulo 10, o verso de número, Marcos capítulo 10, o verso 23 e 24. Jesus continua dizendo, Marcos 10, 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, Jesus nem sempre ficava olhando só para a pessoa, ele olhava para os outros. Quando tinha um só, era aquele olhar fixo. Mas aqui então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus então explica, verso 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Esse moço saiu da presença do Senhor e foi embora. E Jesus foi olhando as costas dele, ele indo embora. E diz aqui o texto, Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, vendo aquele moço riquíssimo ir embora, e Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O problema, como eu disse, não é ter as riquezas, é permitir que as riquezas tenham as pessoas. O verso de número 27, Marcos 10, 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Algo que você sempre precisa guardar no seu coração. Muitas vezes você ouve as palavras do Senhor, mas você não olha, não deixa Ele olhar nos seus olhos. Você sabia que os nossos olhos falam? Nós falamos com os nossos olhos. Falamos com amor, com compreensão, falamos com carinho, falamos com ódio, falamos com raiva, falamos com desprezo. Os nossos olhos falam como nossos lábios falam também. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O olhar do Senhor transmite exatamente essa verdade. E essa verdade que nós vamos passar para os outros. Ou seja, a maneira de nós olharmos. O modo como nós olhamos. Aqui o Senhor olhava de tal maneira, proclamando essa verdade. Era um olhar quase impossível. As pessoas podiam dizer não, mas o olhar, o modo como Jesus olhava, incutia neles uma verdade. Pode ser que o impossível venha se tornar possível. No capítulo 11 de Marcos, versos 10 e 11. 10 e 11. Era um olhar
que quer salvar. Diz aqui o texto: Jesus entra em Jerusalém, é levado, chega até o templo. O verso 10 diz assim: bendito que vem, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, fale comigo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus entra em Jerusalém, tendo observado tudo. Eu fico imaginando quais foram os pensamentos de Jesus em observar tudo. Ele observou a praça, onde a multidão estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele tinha observado o lugar onde os prisioneiros eram castigados, torturados. Ele tinha observado o lugar onde o madeiro, a cruz, seria colocada sobre ele. Ele sabia, tinha observado o palácio onde Herodes morava. Ele tinha observado tudo, tendo observado tudo. A mesma multidão que tinha gritado: bendito que vem em nome do Senhor, voltaria as costas para ele e gritaria: crucificam, crucificam. Jesus, tendo observado tudo. O olhar do Senhor é um olhar que restaura. Quando você chega em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Não é surpresa alguma para ele que Pedro trairia. Pedro negaria, Judas o trairia. Mas quando lemos esse texto aqui em Lucas 22, o verso de número 54 diz: então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro esteve ali com o Senhor tantas vezes, no mesmo lugar. Mas agora era tão diferente. Lá estava Pedro negando o Senhor, dizendo: não, não, não. E quando ele voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E naquele instante, o coração de Pedro derrete. Via a bobagem que fez, negando o Senhor, dizendo que nem o conhecia. Jesus não deu uma palavra. Jesus não falou: Pedro, por que você fez isso?
Jesus apenas fixou os olhos em Pedro e o coração dele se derreteu. O olhar do Senhor, só Ele é que pode restaurar. O olhar do Senhor, tão cheio de compaixão, leva as pessoas muitas vezes ao arrependimento, a uma tomada de decisão, uma volta, um retorno. O olhar do Senhor é sempre aquele olhar tão cheio de misericórdia. Não é aquele olhar injetado de sangue, de raiva, de ódio. Não. É aquele olhar que contempla cada coração cheio de misericórdia. Mas agora, como é o meu olhar para o Senhor? Quando lemos em João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Verso 14 até o verso 16. João, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Há um momento quando Jesus começa a falar algo tão simples, como tudo é simples na fé. Diz assim Jesus: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. 16, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na Bíblia não existe essa separação que está aqui, entre o verso 15 e o 16. Tudo é escrito junto. E Jesus diz: e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como foi que Moisés levantou essa serpente no deserto? Como foi isso? Vamos voltar então lá no Velho Testamento. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números capítulo 21. A partir do versículo 4. Número 21, versículo 4. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia. Números 21, versículo 4. Diz assim: é a história do povo de Israel, depois de já ter saído do Egito, passando pelo deserto em rumo à terra prometida, no meio da peregrinação que é chamado Êxodo, aconteceu esse episódio, que está narrado aqui. Números 21, verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Durante a peregrinação, o povo começou a murmurar. E nós sabemos que murmurar significa isso: se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer melhor do que Deus. Murmurar basicamente é isso: se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer melhor do que Ele.
E o povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés. O caminho do Senhor é um caminho claro, mas muitas vezes as pessoas permitem que a murmuração tome conta do coração, e a coisa bagunça. E Deus então permitiu que serpentes, cobras venenosas pudessem entrar no meio do povo de Israel, no meio do arraial. Mais de 2 milhões caminhavam. Deus cuidava com tanto amor, com tanto carinho. Durante o dia, aquele sol tão escaldante, areia que queimava, Deus trazia uma nuvem e cobria, uma nuvem de ar refrigerado para o povo. À noite, no deserto é frio, mas aquela nuvem era como que aquecida e os aquecia. Havia água, havia abundância, não precisava murmurar nada, mas o povo estava dizendo: por que está demorando, por que isso, por que aquilo? Então Deus permitiu que a proteção que Ele trazia em volta, Ele levantou essa proteção, e serpentes entraram no meio do povo, venenosas. E elas picavam um, picavam o outro, picava. E o povo ia morrendo. E o povo então corre para Moisés e diz: Moisés, peça a Deus, peça a intervenção dEle. E Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou tirar as serpentes, não. Como? Não vai tirar as serpentes? Não. Moisés, você vai fazer isso. Você vai fazer uma serpente de bronze, de metal. E vai colocar essa serpente de metal na ponta de uma haste, bem alta, para que em qualquer ponto do arraial as pessoas pudessem ver a serpente de metal. E ele disse: qualquer um que for ofendido pela serpente, que o veneno for inoculado nela, basta ela olhar para aquela serpente de metal, instantaneamente ela vai ser curada. Era uma coisa ilógica, mas a nossa fé não se baseia na lógica, mas na ordem de Deus. A bênção vem não pela compreensão, mas pela obediência. E Moisés obedeceu e fez a serpente de metal, colocou na ponta da haste. E de repente, aqueles que estavam lá morrendo, o veneno com todo o efeito dele destruindo a vida, quando saíam para fora e olhavam reluzente lá aquela serpente de metal, só de olhar instantaneamente eram curados. 1, 2, 3, 10 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Gente que estava morrendo, só de olhar, instantaneamente eram curadas. Alguns podiam dizer assim: não, esse negócio só de olhar não resolve. Se fosse beber alguma coisa, se tivesse uma coisa assim, um remedinho, mas isso só olhar. Não vou crer nisso. E morria. E Jesus toma esse episódio, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, a serpente que era o símbolo do pecado e do veneno, a palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali na cruz, Jesus foi levantado. Nós somos salvos quando? Num olhar. Nós cantamos hoje, vamos ficar em pé. Seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Sabe, ali na cruz, quando Jesus toma o nosso lugar, sabe, não houve um momento sequer. A verdade da nossa fé repousa exatamente nisso. E será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre o mastro. Sendo alguém mordido por alguma serpente,
se olhava para a de bronze, instantaneamente sarava. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Diga: meu irmão, é só um olhar. É só um olhar. É tão simples, tão simples, tão simples. A nossa fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. O olhar de Jesus, esse olhar, vamos repetir cada um deles, para que todos possam novamente entender. Vamos falar? Primeiro, um olhar que compreende, um olhar que busca, um olhar que chega ao coração, um olhar cheio de amor, um olhar quase impossível, um olhar que quer salvar, um olhar que restaura. É isso. Levante a mão do seu irmão, junto com o pastor Paulo. Os outros cantores tomem seus lugares e nós vamos cantar esta verdade. E agora, depois de você ter ouvido a palavra do Senhor, eu não sei que momento você vive, mas é tão simples. Muitas vezes nós achamos que temos que fazer alguma coisa. Tem pessoas que sobem escadarias de joelhos, outros flagelam seus corpos batendo num chicote, outros carregam tijolo na cabeça, outros até pulam um carnaval todo esperando chegar uma quarta-feira de cinzas para colocar na testa e receber purificação. Não é nada disso. Jesus, só Ele, só Ele. Nada é mais simples do que o olhar. Mas nesta noite, deixe o seu coração contemplar o olhar do Senhor. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso
Dê a mão ao seu irmão. Nós vamos cantar um outro, que estamos tirando a naftalina, porque precisamos aprender esses cânticos. Diz assim: olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar. Olhar somente a Ti. Talvez você esteja passando um momento delicado na sua história. Talvez você esteja olhando assim: se eu mudar de emprego ali, se eu trocar de mulher, tanta confusão que existe. Olhe para o Senhor. Você ouviu hoje à noite, em alguns momentos dos evangelhos, o olhar do Senhor. E tudo que nós precisamos, um cego olha para Jesus, porque não é essa visão natural, ela é espiritual. A palavra diz, o primeiro verso: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então levante a mão do seu irmão, bem alto, pode levantar. É preciso saber que tem alguém aí do lado dele, alguém que caminha. Querido, nesta noite, Deus nos trouxe aqui, e esta palavra é uma palavra-chave, que você nunca vai se esquecer dela. Naqueles momentos de angústia, você vai saber: os olhos do Senhor estão sobre mim. Naquelas horas que seu coração está tão pequeno, os olhos do Senhor, mas é preciso você corresponder ao olhar dele. O Senhor muitas vezes vai poder olhar, você sair triste da presença dele, mas antes de sair triste, você vai ver o olhar dele, como no moço rico diz, Jesus olhando, fitando o amor. Ou você recebe o amor dele, ou volta as costas para ele. Vamos cantar essa oração. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar,
seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Um dia nós vamos cantar esse hino todo. Parece que são 8 estrofes. E ele é lindo, 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 lindo. Vamos assentar por um instante. Tudo que você ouviu essa noite é que os olhos do Senhor são olhos de amor. Mas houve um momento quando Jesus disse assim: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Olhai para mim, olhai para mim. Olhai para mim e sereis salvos. E quando olhamos para Ele, mesmo depois de ressuscitado, as marcas dos cravos permanecem. Do seu lado, a cicatriz em seus pés. Olhai para mim, Ele disse. E quando você olha, as chagas do Senhor foram feitas em razão dos nossos pecados. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, mas Ele morreu em nosso lugar. Ele deu a vida para que pudéssemos ter a vida. E não existe nada mais simples do que o olhar. O modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Ele disse assim: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que você pode ter, a vida eterna. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Ele, se deleitou nele, viveu, quem sabe até pregou o Evangelho, mas como um filho pródigo se enganou, foi por uma terra distante. Veio uma saudade, você veio à igreja hoje, mas você veio para reconciliar-se com Ele. E é isso que Ele quer. Com as mãos no coração, feche os olhos. Quero me identificar com você, orando e dizendo, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que eu preciso de Ti. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor me salva. Então eu abro o meu coração, arrependido dos meus pecados, e eu te peço, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza da tua misericórdia em me perdoar. Continue com seus olhos fechados. Ninguém andando a não ser o Espírito Santo.
Eu quero fazer uma oração sozinho agora por você. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado da comunhão, dos caminhos do Senhor, e hoje volta aos caminhos dele, eu quero orar. Por isso eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com ele, levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida, um sinal da sua parte, e orar por você. Estou vendo uma mão erguida lá em cima, aquela moça lá em cima, aquele homem de blusa amarela. E quando vamos cantar, olha para mim, olha para mim. Enquanto vamos cantar esta verdade, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, deixem seus lugares, desde aqueles que estão lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Pode vir. O Senhor te recebe. O Senhor te recebe. Ele te recebe. Pode vir. Vem, 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 vem. É a hora de Deus para a sua vida. Pode vir. Vem. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Vem. Eu serei, mas olha pra mim. Vem. Tuas Vem. vestes tocarei. Vem. Na figueira Vem. subirei. Aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem. Mas pode ser que não exista domingo que vem para você. Seu dia é hoje, sua hora é agora. Vem. Queria pedir que meus pastores viessem pôr as mãos sobre os que estão aqui. Podem ficar em pé, cheguem aqui bem perto de mim. Toda a igreja estenda as mãos agora. Pode chegar aqui. Esse é o momento que nunca mais você vai esquecer. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. O Senhor te recebe. Tudo será tão novo, tão diferente na sua história. Por isso, Pai, no nome de Jesus,
quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos cada um desses corações ao teu coração, para que possam viver a partir de hoje como filhos e filhas amadas e queridos do Senhor. Que todo o poder, ó Pai, das trevas seja rompido nesses corações, que todo o veneno do pecado, Senhor, seja agora aniquilado pelo antídoto do sangue do Senhor Jesus. Que estas vidas experimentem a graça do teu perdão, no nome de Jesus, amém. Quando você disse Jesus, Jesus significa Salvador. Ele entrou em sua vida e nunca mais ele vai sair.